Oi, tem alguns bons anos que eu não apareço por aqui, então eu vou tomar a liberdade de me apresentar de novo. Se você não me conhece, eu sou a Bel. Eu falo e escrevo sobre livros desde 2017, majoritariamente no Instagram, mas de uns tempos pra cá, eu acho que não é um sentimento só meu, é geral, o Instagram tem ficado uma plataforma muito nociva e muito cansativa. E eu vi muita gente nesse movimento de sair, de se afastar no geral das redes sociais, mas muito do Instagram. E eu entrei nesse movimento, eu praticamente não entro lá, eu entro só pra postar da newsletter e saio, inclusive nem tenho mais o aplicativo no meu celular. E tem sido muito bom, não sinto falta nenhuma, mas eu sinto falta de falar sobre livros. E querendo ou não, o Instagram ele valoriza vídeos rápidos e eu fiz isso por vários anos, tenho várias resenhas lá. Só que eu percebo que o que eu mais consumo e o que eu mais gosto é um formato de conteúdo mais longo. Eu assisto YouTube, consumo YouTube desde que ele existe. E aí, de tempos em tempos, volta esse desejo de fazer vídeos mais longos. Eu quero também exercitar uma fala mais devagar, com mais calma, e isso não é só para minha fala, é também para minha leitura, uma leitura mais calma, mais pensada, mais concentrada, e eu quero trazer isso para esses vídeos também, conseguindo fazer análises melhores, mais profundas sobre os livros que eu leio. Por isso que eu tô aqui hoje. E eu vim falar sobre o que eu li em maio. Então, para começar, eu li esse aqui, Ficção, do Alejandro Zambra. Ele estava na minha lista dos 10 livros para 2025. Tem uma edição da newsletter com essa lista que eu fiz. Se você não segue a newsletter, ano passado eu elogiei muito o livro O Poeta Chileno, do mesmo autor. Eu gostei demais desse livro, me pegou num momento em que eu não estava muito bem e me fez muito feliz. Eu ficava, assim, me sentindo completamente imersa naquela leitura. E mesmo já tendo lido outras histórias do Alejandro Zambra, que eu reli aqui, O Poeta Chileno foi o que me pegou, assim, de jeito, e eu não consegui mais esquecer essa história. Eu recomendo esse livro para todo mundo. E agora eu resolvi ler esse aqui, que é uma coleção de ficções dele, que ele escreveu entre 2006 e 2014. Então, temos aqui vários livros dele. Eu não tô lendo com pressa. Eu tô lendo uma história e pego outro livro para ler, volto, leio mais uma história. Então, eu não tô correndo com esse livro, com essa leitura. E eu li, então, por enquanto, 2 livros desse livro, que foi Bonsai e A Vida Privada das Árvores, que inclusive foram 2 livros que eu já tinha lido do autor, mas que eu nem lembrava. Quando eu li aqui, eu percebi que eu não lembrava nada dessas histórias, e essa é uma das razões para eu estar querendo ler de forma mais profunda, porque eu sinto que tiveram épocas em que eu lia muitas coisas e talvez muito rápido e não com a profundidade que eu gostaria ou deveria. Então, eu reli esses 2 livros e é muito. E eu tô lendo agora o terceiro, A Forma de Voltar para Casa, e tô gostando muito também. E é muito legal ver que esse autor, pelo menos em tudo que eu li dele até agora, ele recorre a muitos dos mesmos temas. Então ele fala muito sobre relacionamentos, sobre família, sobre paternidade no sentido de não biológica também. E é muito legal ver esses livros que foram escritos antes do poeta chileno e ver ele já abordando esses temas e vendo essa temática dele e essa forma de escrita dele, que além desses temas ele também tá meio ali sempre conversando com o leitor. Então foi muito legal ver isso nos trabalhos antigos dele, ver como que ele foi evoluindo isso ao longo dos anos, essa linguagem dele. Então eu tô gostando muito dessa experiência e por isso eu não tô correndo com ela, porque é o último Alejandro Zambra que eu tenho para ler, então eu não quero fazer essa leitura com pressa. Mas então eu recomendo já, principalmente o poeta chileno, mas também qualquer coisa que ele já escreveu. Depois disso, eu li Dentes, do Domênico Starnone, que a Todavia me enviou. Dentes era o único livro do Domênico que eu ainda não tinha lido. Eu me apaixonei com a escrita do autor em Laços, que é o livro mais famoso dele, que tem aqueles paralelos com Dias de Abandono, da Helena Ferrante. E eu me apaixonei por essa leitura, eu gostei muito da escrita do autor. Tem até uma resenha mais recente minha de Línguas, que é um outro livro dele, que inclusive foi depois desse aqui, publicado. Então, eu não gostei muito desse livro. Posso falar com certeza que é o dele que eu menos gostei. É uma história de um homem que
tem uma questão com os dentes dele ali, os dentes incisivos dele, por serem muito grandes, por serem ali, parecer que ocupam mais espaço que a boca tem. E ele, desde a infância, tem essa questão com esses dentes que sempre incomodaram ele, e ele ouvia, né, que os dentes de leite eles caem e depois crescem outros dentes. E ele acreditou que era assim que funcionavam as coisas, assim, você quebra, elas crescem de novo. Então, ele tem a grande ideia de bater os dentes dele na calçada para quebrar eles, para assim ele ter novos dentes. E isso depois de já ter tido os dentes de leite dele caído e tá sido novos dentes. E é aí que ele aprende que não é bem assim. Mas o livro começa mesmo com a história dele vivendo um relacionamento com uma mulher e ele tem um ataque de ciúmes e acusa a mulher de traições. E a mulher joga um cinzeiro na boca dele e quebra esses mesmos dentes dele que ele já havia quebrado na infância. Então, assim começa toda uma jornada dele, indo a vários dentistas e tratando dessas questões e voltando ao passado e pensando em todas essas questões dele com os dentes. E no meio disso a gente tem esse relacionamento que é claramente conturbado, ele é muito ciumento, a mulher é muito ciumenta, ele não é um narrador confiável. Eu vi até um comentário muito engraçado numa avaliação do Goodreads que falava assim: Capitu e Bentinho se ele fosse divorciado com 3 filhos. E é exatamente isso, assim, um narrador que no início você fala, não, eu acredito nisso que ele tá falando, mas depois de um tempo você fica, não sei não, viu? Você começa a locubrar coisas na cabeça dele sobre coisas que a mulher dele tá fazendo com amigos dela. Então, é toda essa confusão, mas apesar de gostar muito da escrita do autor, esse definitivamente não foi um livro dele que eu gostei muito. Mas, assim, continuo recomendando as obras dele, porque ele é muito bom, principalmente Laços e Línguas, que também é esse que eu li antes, mas veio depois desse, também gostei muito, muito mesmo. Tá, e um projeto que eu decidi fazer esse ano e não estava nada nos meus planos era ler a tetralogia da Helena Ferrante. Na verdade, eu já li os 2 livros, o primeiro e o segundo, 2 vezes, a última vez sendo em 2020, ou seja, já tem 5 anos, e eu nunca finalizei a tetralogia, apesar de ouvir muito falar sobre ela. E por causa disso, eu também nunca tinha visto a série, porque eu queria terminar de ler para ver a série e nunca terminava de ler. Então, agora, estou me comprometendo a terminar essa tetralogia. Eu estou lendo no Kindle, já tenho os 4 aqui, e por enquanto eu li A Amiga Genial, reli A Amiga Genial. E o que eu fiz? Dessa vez eu decidi ir lendo e ao mesmo tempo assistindo a série. A série tem 4 temporadas, cada temporada corresponde a um livro. Então, eu tô intercalando dessa forma. E ficou muito legal, porque eu lia, vamos supor, 20% do livro e assistia um episódio da série e via as coisas que eu tinha acabado de ler sendo representadas ali. Então foi muito legal essa experiência e tô animada para fazer isso com os próximos livros e as próximas temporadas. O livro é sensacional e foi bom na primeira, foi bom na segunda e conseguiu ser ainda melhor na terceira vez. Então eu gostei muito, muito, principalmente com a série e ver representadas ali as pessoas que eu li tanto. E então tá sendo um projeto muito legal e talvez eu tô fazendo da forma mais prazerosa possível, intercalando assim com a série. Então eu recomendo muito para quem não tenha lido que faça isso ou que queira reler e faça dessa forma. E um livro que eu tenho aqui em casa há muito tempo já e que eu não posso ler porque eu tenho que terminar a tetralogia, esse aqui da Fabiane Seques, que é Helena Ferrante, Uma Longa Experiência de Ausência, em que ela vai fazer toda uma análise sobre a tetralogia da Helena Ferrante, e é um livro que as pessoas elogiaram muito e eu não pude ler ainda porque eu não terminei a tetralogia. Então meu plano é ler os 4 livros, assistir as 4 temporadas da série e aí depois ler esse livro, não sei quando, porque o projeto é um pouco longo, mas é um livro que eu quero ler e para isso eu preciso terminar esse outro projeto. Depois disso, eu peguei mais um livro que estava na minha lista de 10 livros para 2025, eu recebi esse da Todavia também, que é o Mudar Método, do Edward Louis. Eu nunca tinha lido nada dele e eu não acho que esse é o primeiro livro que as pessoas começam a ler dele, porque eu vi muitas resenhas falando que viu coisas similares nos outros livros, que viu aqui também, então eu não posso falar sobre isso, mas esse livro foi uma experiência complexa para mim.
Eu comecei gostando muito da leitura. Ele tem muitas comparações com a Annie Ernaux por causa da autoficção, mas na minha opinião, não tem nada a ver. Para mim, as escritas são completamente diferentes e eu gosto muito mais da Annie Ernaux e dos livros dela. Eu acho que a minha opinião sobre esse livro é controversa, porque é um livro muito aclamado, muito elogiado, mas eu confesso que eu não gostei. Eu tô tentando ter uma relação diferente com os livros, de escrevendo neles e comentando as coisas que eu sinto, e eu escrevia comentários, tipo, não acredito nisso, assim, eu achei o personagem um tanto narcisista, assim, em alguns momentos. Ele acaba usando as pessoas, ele... Vou falar da história. A história do Edouard Louis é que ele é um menino francês, nasceu de uma família muito simples, muito pobre, e ele quer se vingar de tudo aquilo que ele é, de tudo aquilo, de toda a forma que ele cresceu, de toda a pobreza que ele nasceu, e quer se tornar uma outra pessoa. E aí, para isso, ao longo da vida, ele vai encontrando pessoas que, naquele momento, refletem aquilo que ele quer ser, e ele engruda nessas pessoas e acaba se tornando muito do que elas são, para chegar onde essas pessoas estão. Então, nesse sentido, eu senti que ele acaba usando um pouco essas pessoas, assim. Eu entendo que tem amor, tem sentimento por essas pessoas, mas ele usa elas, está disposto a descartar delas quando não precisa mais. E ele é muito sincero nesse ponto, porque ele não esconde isso, mas ao mesmo tempo eu não senti que ele concorda com isso. Em alguns momentos ele se questiona: será que eu estou usando essa pessoa? Não, acho que não. Então eu fico assim: não, tá assim, você tá usando essa pessoa. Então eu fiquei um pouco incomodada com isso. Achei que os personagens em volta dele, esses personagens que ele usa, ele não fala muito sobre no livro. A história, eu entendo que é um livro de autoficção, mas ele fica muito focado nele mesmo. E essas pessoas que... Ele tem muitas pessoas boas que o cercaram na vida dele e que claramente quiseram estar perto dele. E fica muito sem explicação por quê. Eu acho que ele realmente encontrou pessoas que eram boas e que viram um potencial nele, mas essas pessoas ficam um pouco sem história. E eu queria saber mais da história dessas pessoas, porque elas fazem parte da história dele. Então, isso que me incomodou um pouco nesse livro. O começo e o final eu gostei mais, mas ali no meio, toda essa jornada de vingança, me incomodou bastante, assim. E no fim das contas, eu fiquei muito confusa sobre o que eu achei desse livro, mas decidi que eu não gostei tanto. Não pretendo ler outras coisas dele, pelo menos por agora. Mas, caso você já tenha lido, eu acho que muita gente já leu e queira comentar, eu acho que minha opinião é controversa e, no fim das contas, é só minha opinião e a minha experiência de leitura e tá tudo bem. Então é isso que eu tenho a dizer sobre esse livro. E, por último, eu peguei para ler Foster. Eu li no Kindle, por isso não tá aqui. Foster, da Claire Keegan. A Claire Keegan é uma autora irlandesa, é a mesma autora de Pequenas Coisas Como Estas, que é um livro que foi muito aclamado ano passado e ele até virou série, eu ainda não assisti. E Foster é um livro que ela, na verdade, escreveu em 2010, ela escreveu antes do Pequenas Coisas Como Estas. E é um conto, uma novela, uma história muito curtinha sobre uma família rural irlandesa que tem muitos filhos, um casal que tem vários e vários filhos, e decidem mandar uma filha deles para passar um tempo, para ir para casa morar com um casal de parentes deles, numa fazenda. E essa menina vai para lá e não sabe quando que ela vai voltar. Simplesmente o pai dela coloca ela no carro com uma malinha e leva ela para essa casa. No fim das contas, ele vai embora com o carro, deixando a malinha no carro. E isso começa a mostrar um pouco dessa falta de atenção que ela tinha nessa casa dela pelo excesso de filhos, de preocupações que os pais tinham, e o contraste com o carinho e a atenção que ela recebe nessa casa desse casal que não tem filhos. E o mais legal da Claire Keegan, tanto nesse livro quanto no outro, não é nem isso, é a forma como ela consegue fazer de forma muito curta, são histórias curtas, os dois livros são bem curtinhos, cerca de 100 páginas, em que ela consegue, com pequenos detalhes, contar muito do que está por trás e fazer toda uma análise daqueles personagens, dos sentimentos daquelas pessoas com poucas palavras. E eu acho que isso, para mim, demonstra uma escrita muito boa, em que a gente consegue analisar e perceber muitas coisas com um olhar, uma cena que ela descreve. Então eu gostei muito desse livro, ele é muito bonito e triste também, de certa forma,
Mas eu recomendo muito, tanto esse quanto o outro, mas eu preferi esse, Foster. Eu achei muito lindo e tem frases muito bonitas. Eu quis ler, ele não tem tradução, né? Então eu quis ler no original. Sempre que eu tenho a oportunidade de pegar um livro no original e é inglês, né? Eu escolho, porque eu quero tanto praticar o inglês quanto ver no original aquilo ali. Então, e como é uma coisa irlandesa, tem um. E ainda o inglês rural, uma linguagem mais simples, tem muitas palavras ali que é uma forma de falar deles que é mais difícil, mas aí lendo no Kindle é tranquilo para traduzir tudo. Mas nossa, eu gostei muito desse livro, eu recomendo muito para quem quer uma história curta e eu recomendo que você leia prestando atenção nesses detalhes, nas palavras que ela usa, nos sentimentos que ela descreve, nas cenas que ela descreve, porque realmente é muito bonito a forma como ela coloca as coisas e a forma como ela consegue transmitir essas coisas. E é isso, essas foram as minhas leituras do mês de maio. Vamos ver se eu vou continuar fazendo os vídeos. E espero que você tenha gostado. Espero que esse formato mais longo tenha ficado interessante. Para mim é muito gostoso falar de livros e poder falar com calma, e poder pensar, e poder falar, e poder ter um diálogo de alguma forma, se alguém tiver interesse de falar comigo. E é isso. E se tudo der certo, eu vejo vocês numa próxima.